vida me fez companheiro, nem mesmo a distância vai nos separar. Parceiro é irmão, leal verdadeiro, parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Um gesto, um sorriso, exemplo divino, parceiro é parceiro pro que precisar. Como sempre, olhando a abertura aqui no monitor para lembrar do meu corpinho antes, para não me dar vontade de comer, né? Boa quarta-feira, mais um programa Bate-Papo inédito com vocês. Mais uma vez agradecendo, claro, o carinho de vocês nas ruas, nas redes sociais, todo mundo que conversa com a gente, que sempre curte o Instagram, tá lá o meu Facebook, quando a gente coloca as fotos do programa. Muito obrigado realmente pelo carinho e, claro, a vocês que nos param na rua falando sobre o programa. O programa hoje muito interessante, a gente está numa era digital, está na era do telefone. Para quem anda até nos grandes centros, você vê com menos intensidade, mesmo assim as pessoas ignoram o perigo dos assaltos, mas aqui na cidade do interior, geralmente, não existe mais olhar para o lado e para olhar quem vem na sua direção. É o celular na mão o tempo inteiro, rede social, é o computador, o mundo virtual tomando conta e com isso as pessoas estão deixando de pensar. O cérebro está ficando cada vez mais preguiçoso, os números de telefone estão sempre na nossa agenda do celular. Não falo pelos outros, falo por mim, que se eu tiver que ligar hoje para minhas filhas, não sei o telefone celular delas de cabeça, se eu não tiver com o telefone sem bateria, eu não consigo falar com minhas filhas, então é um problema muito sério, né? E hoje já existem mecanismos para que a gente possa exercitar o cérebro, né? Fazer essa ginástica para sempre manter os neurônios ativos, aí a cabeça sempre em forma. Então, para isso a gente está recebendo aqui hoje duas pessoas especializadas nessa ginástica do cérebro, né? Tem curso, fazem tudo, e a gente vai falar sobre isso durante o programa, que é a Regina, já é velha conhecida, a Regina é parente praticamente. Obrigado pela presença, Regina, Obrigada. tá? Vamos falar, e a Gláucia também, que trabalha com a Regina lá no Supera, né? E estão aqui para falar hoje muito sobre ginástica do cérebro. Vamos começar falando basicamente, é isso mesmo? Telefone, celular está emburrecendo o cérebro ou está avançando? Então, depende como você vai usar essa tecnologia, né? Se você usar a tecnologia, como existem hoje até vários aplicativos onde você pode trabalhar atenção, foco, memória, o Supera mesmo tem uma versão do Supera Online, onde tem jogos que são programados por neurocientistas de origem francesa, e o Supera comprou o direito de usar essa plataforma no Brasil. E nessa plataforma, são mais de 50 neurocientistas europeus que montaram essa plataforma de jogos, de atividades, onde se desenvolve, são desenvolvidas as habilidades como memória, atenção, raciocínio lógico, visão espacial. Esses jogos matam alguém, tem sangue, tem essas coisas? Não, pelo contrário. Vai ativar o cérebro, tem aplicativos inclusive para celular. Então depende de como você vai usar. Vai querer usar, né? Vai querer usar a tecnologia, mas né? realmente hoje a garotada só usa para videogame, pela coisa. Né? E esses jogos que às vezes... E na rua as pessoas estão muito desatentas, né? São Você muito anda pela violentos. rua, só vê as pessoas... Ninguém olha mais no olho do outro, né? A pessoa, às vezes está acontecendo tanta coisa ao entorno das pessoas e ninguém está percebendo mais nada, né? Essa questão da ginástica do cérebro ela tem uma idade específica para se fazer? Como é que é essa coisa? Qualquer pessoa pode fazer? Porque a gente está falando muito do adolescente, mas tem o idoso também que vai perdendo essa capacidade de raciocínio, não por causa da questão virtual, mas a idade mesmo, né? A cabeça vai começando a falhar. Qual a idade indicada para esse exercício do cérebro, vamos falar assim? De 6 anos, a partir de 6 anos até 101, no caso dessa revistinha aqui que a gente trouxe para você, esse senhor tem 101 anos. 101 anos e ele faz a ginástica do cérebro. Então, ela pode começar a partir dos 6 anos, a criança alfabetizou, ela já pode estar fazendo. Ela é alfabetizada. Então alfabetizada, necessita da alfabetização. Processo aí para não atrapalhar esse processo de alfabetização da criança. Né? Não é que atrapalhe, né? Já existem algumas unidades no Brasil que já está começando a aceitar alunos de educação infantil, de 5 anos em diante, né? A nossa unidade em Bom Jardim ainda
não tem essa abertura para crianças a partir de 5 anos. Então, hoje aqui, a maioria das unidades, aliás, trabalham a partir de 6 anos. Mas já existe o projeto piloto de crianças de educação infantil também, a partir dos 5. Na propriamente dita, ele está falando muito de ginástica cerebral, ginástica do cérebro. A pessoa que está em casa pode estar imaginando o cérebro levantando um pezinho, alguma coisa assim, mas o que propriamente dito então, o que acontece, né? Assim como a gente faz ginástica para o corpo, né? Você precisa manter os músculos ativados, né? Para você não sentir dor no corpo e estar bem fisicamente, você também precisa de fazer. Assim acontece com os neurônios. Quanto mais a gente oferecer atividades desafiadoras para o nosso cérebro, mais redes de conexões você vai criar. Então, mais o seu cérebro vai estar preparado e mais saúde mental você vai ter. E o que acontece nas aulas, né? Então, a gente tem, uma das principais ferramentas é o ábaco. O ábaco parece esse chocalho aqui de escola de samba, para olhar, né? Tem frequenta as quadras de escola de samba aí, parece um chocalho daquele, mas não é, é um instrumento, pode até ter sido inspirado, isso aí pode ter até inspirado. Depois a gente pode falar um pouquinho especificamente do ábaco, né? Vamos falar especificamente do ábaco. Então, a gente tem isso atividades, é uma ferramenta. Uma das ferramentas. Então, nós temos atividades de raciocínio lógico, temos jogos de tabuleiro, jogos de estratégias, dinâmicas de grupo. Naquela coisa do da juventude, essa coisa do perfil, né, quando se joga, isso ajuda? Ajuda, muito. Os jogos de tabuleiro, onde você precisa pensar nas estratégias, né, de como você jogar para ser o vencedor do jogo, que desenvolve muita criatividade e também muito planejamento estratégico. Isso é muito interessante, né? Que são habilidades importantes para o século XXI. Hoje em dia, qualquer profissional, qualquer estudante precisa ter muito desenvolvidas essas habilidades, né? Porque conteúdo, se você parar para pensar, num clique você tem hoje na internet. Inventaram o tal do Google. Você vai ali e acha tudo, mas né? habilidade mesmo, como foco, atenção, memória, né? A concentração, são habilidades importantíssimas. Criatividade, para qualquer pessoa que vive nesse século. Né? Então, autoconfiança, autoestima, porque o curso desenvolve muito isso também. Essas ferramentas, então, elas ajudam a desenvolver essa questão também. Todas essas habilidades. Da proatividade, toda essa questão do planejamento estratégico. Muito. Eu já vi um jogo aqui que eu estava fazendo até antes de começar a gravação, que foi esse aqui, que é uma pirâmide, está aqui. É a Torre de Hanoi. Torre de Hanoi. Programa da semana que vem não vamos falar de anos 80, né? Vamos falar do pessoal do zero aqui, que vai receber o Guilherme. Mas esse aqui não é o Hanoi não, da década de 80, não. É o Hanoi só purinho, né? Tá aqui, ó. É a Torre de Hanoi, que eu já fiz aqui com 4 estágios, que eu fiz rapidinho aqui no início. Realmente é bacana, já faz você tem que ter uma estratégia Os jogos... que consiste em você passar justamente essa formação que está aqui no primeiro para o terceiro pino. Você pode usar os 3 pinos, sendo que tem que movimentar uma peça por vez em qualquer um e nunca pode ter uma peça maior em cima da menor, quer dizer, então é uma estratégia complicadinha, né? Para você fazer. Eu consegui fazer com 4 aqui, levei um tempinho, mas cheguei lá. Esse é um exemplo de um jogo individual. Individual, né? Mas é puramente estratégico, né? Puramente estratégico, planejamento, autocontrole, você parar para pensar antes de mexer com a peça. Então você precisa antecipar a sua jogada, né? Para ver o que vai acontecer no futuro. E são habilidades que a gente precisa na vida, né? Então o objetivo é esse, sair do jogo e jogar na vida, né? O que você aprende no jogo. A complexidade, eu estou vendo aqui, por exemplo, esse jogo aqui é de uma complexidade aparentemente baixa, mas dependendo do raciocínio você vai ficar perdido. No caso dos jogos de tabuleiro que você falou, a dama tem um tipo de raciocínio e o xadrez, vamos dizer por acaso, o jogo de xadrez já tem várias movimentações das peças. Nossa. Né? Você tem que ter toda uma estratégia pensando na jogada seguinte. Vocês usam o jogo de xadrez? O jogo de xadrez... Porque é bem apurado. O jogo de xadrez é uma coisa bem difícil, né? Não é para qualquer um. Então, o jogo de xadrez, por já ser um jogo, vamos dizer assim, mais comum, ele não entra como um jogo da nossa
biblioteca de jogos, né? A gente tem vários jogos de raciocínio lógico, tem o Yin e Yang, que você tem que planejar a sua jogada, tem o Off-board, que você tem que juntar as bolas para você jogar a bola do adversário na lateral, e aí você tem que ir criando estratégias para poder... Então são jogos assim, menos comuns, que aparecem na nossa biblioteca de jogos e que semanalmente vão aparecer nas aulas. São jogos que atrelados a ele tem também toda uma questão didática, né? Uma metodologia, né? Tem uma coisa didática em relação ao curso. E né? toda uma mediação para você fazer com o aluno durante a aula, né? Enquanto eles estão jogando. Você sente essa evolução a partir do momento que você... Uma pessoa normal, que não tenha quadros assim, vamos dizer... de problema neurológico, não esteja fazendo, né, um Alzheimer, uma coisa assim. Quanto tempo se percebe uma evolução do aluno, do praticante aí da ginástica do cérebro? Ele já sente essa evolução num período curto? Como é que é isso? Sente. Olha, o curso tem uma duração de 18 meses. Ah, ele é pré-estabelecido? Pré-estabelecido. Tem uma duração de 18 meses. Você tem um período e não tem outra fase. Você vai ficar 18 meses fazendo esse... Se o aluno, em 18 meses, quando ele atinge todo o planejamento que foi feito para aquele aluno, ele pode continuar depois. Entendeu? Ele pode continuar porque o Supera continua oferecendo novos desafios. Como exercício, né? Para prática, né? Você não vai perder a prática ali então, sempre exercitando. Hoje lá na unidade a gente tem aluno que já acabou o material que ele precisa comprar, que é o kit do aluno, ele já acabou o kit dele e ele continua com materiais avulsos no treinamento do cérebro. Fazendo um treinamento mais de estímulo, né? E manutenção. Isso, e manutenção. Mas você perguntou em quanto tempo, né? 6 meses é o ideal para você já começar a ver algum resultado. A nível de memória. Mas a nível de foco, de atenção, com 3 meses de curso já percebe bastante a diferença em relação ao foco e atenção. Então a gente pode falar que também essa ginástica é muito indicada para a questão daquele, vamos dizer, o estudante que não consegue se concentrar numa aula, não consegue sentar para ler um livro e se dispersa no meio do caminho, né? Tá geralmente estudando, assiste um programa de televisão, tá com o celular do lado, televisão ligada. Esse foco, ele ajuda esse programa ele ajuda a centrar o aluno, o estudante. Muito mesmo, é assim super indicado. Aliás, o Supera surgiu com um engenheiro do ITA chamado Antônio Carlos Perpétuo. Ah, tecnologia nacional? Totalmente, a metodologia nacional. Totalmente nacional. E ele surgiu com o objetivo, justamente era esse, que ele queria auxiliar o filho dele na escola. Então ele pensou no soroban, que é o ábaco japonês, e trouxe o ábaco para cá, né, e começou a utilizar com o filho dele. E ele percebeu que começou a dar muito resultado a nível de atenção, porque a atenção é a porta da memória. Uma coisa que eu não entendo, a gente falar em atenção, hoje está na moda a garotada com esse spinning, aquele spinware, né, aquela coisa de ficar rodando nos dedos. Spinware, né? Uma coisa que eu não consigo entender, mas os especialistas dizem que aquilo prende atenção, ajuda a manter o foco, não sei como. Ajuda, porque enquanto você está ali querendo equilibrar, você está desenvolvendo um foco e uma atenção. O segredo, então, não é rodar. O segredo daquilo ali é você desenvolver outras atividades. Porque você usa o brinquedo para equilibrar de vários jeitos, né? No corpo, você coloca na cabeça, coloca na testa, no queixo. Então, a garotada está usando isso. As crianças estão adorando. Se você tiver um olhar, né, de querer aproveitar aquilo como uma coisa boa, você pode aproveitar. Aliás, tudo tem o seu lado bom, né? O que não é legal é em excesso, que vai tirar a pessoa do convívio, como está acontecendo com o celular, né? Tudo tem um lado positivo, né? Depende de como você usa tudo isso, né? A gente consegue explicar em um minutinho aí como é que se usa o ábaco, mais ou menos, ou deixa para o próximo bloco? Um minutinho, então vamos lá, para a gente terminar esse bloco aí. Né? Como é que é usado isso aí? O ábaco foi o primeiro instrumento de cálculo da história, né? Então esse aqui é o ábaco japonês e ele é chamado de soroban, tá? Então, as contas daqui de cima, elas têm um valor maior do que as contas de baixo. Essa régua aqui é a nossa régua de referência. Então eu vou tomar como referência essa coluna aqui.
tá? Essa conta aqui, ela vale 5. As contas de baixo, cada uma vale 1. Então, por exemplo... Então, quando nós temos 10 nessa coluna. 9. 9, são 4 embaixo. Né? Quando a gente junta 10, a gente já tem que usar essa coluna aqui, que é a coluna da dezena, que a gente aprende na escola. Essa coluna aqui seria a nossa coluna da unidade. Né? Então, se eu faço isso aqui com essa conta e aproximo da régua, eu tenho o número 1. Se eu distancio ela da régua, eu zerei o ábaco. Aqui eu estou com o ábaco totalmente zerado. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Se você aproximar o 5 da régua... O que eu tenho aqui? Vai para 9. 9. Se eu vier aqui e fizer isso... Você já tem 7. Eu tirei 2, então eu tenho 7. Se eu tirar 1, eu tenho 6. Meia dúzia. Né? Se eu vier aqui e tirar o 5... Eu fiquei com 1. Se eu vier aqui e fizer isso, ó, que é o movimento de pinça, né? O movimento de pinça. Fiquei com... Voltou para 7. 7. Além disso, o ábaco também vai trabalhar o quê? A coordenação motora fina. Então, nos movimentos que a gente está fazendo, e existem alguns movimentos que são específicos, para eu tirar qualquer conta, é sempre o dedo indicador. Você mexe com essa questão motora também. Motora, desenvolve muito a questão motora, que está mexendo com determinadas áreas do cérebro que vão ativar a sua cognição, a sua parte cognitiva. Bacana. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre o exercício do cérebro aí. A gente já está voltando. Não saia daí porque tem mais coisa aqui, ó. Tem essa torre aqui. Várias coisas para a gente falar sobre ginástica do cérebro. Rapidinho a gente já está voltando. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Tá aqui, ó. Você que gosta das nossas camisas, essa aqui já está no esquema Instagram aqui, ó. Curtida, tem uma frase aqui, Noel Rosa, de um samba: o samba na realidade não vem do morro, vem da cidade, o samba nasce no coração. Noel Rosa está aqui, são as nossas camisas da de samba. Você que gosta das camisas que eu uso aqui no programa, internet www.desamba.com.br, você pode comprar as camisas pela internet. Também, claro, nas lojas da de samba no Rio de Janeiro, Norte Shopping, Nova América Shopping, Madureira Shopping, tem Nilópolis, tem 7 lojas da de samba para vocês no Rio de Janeiro. É muita loja, até esqueça, é tanta loja. Mas entra lá na internet, chega na tua casa, baratinho e produto de qualidade. Você que gosta, eu coloquei uma do Jogo do Bicho há uns dias atrás, foi recorde de venda aí, todo mundo gostou da camisa. Então, a galera que gosta de samba. E um abraço para Canelinha, gerente lá da loja de Madureira, que fez aniversário essa semana, grande Canela. Vamos voltando então a falar aí da questão da ginástica do cérebro, não é? Quanto tempo dessa atividade você faz isso, vai exercendo essas atividades, mas a partir do momento certas coisas se tornam automáticas, né? Isso leva muito tempo para a pessoa já criar esses hábitos automáticos aqui, porque, por exemplo, eu aqui olhei esse jogo, eu de uma forma, sem querer, eu automatizei aqui já uma base de início do jogo. Eu visualizei, eu falei, opa, já para começar a brincadeira aqui, você pode montar tudo, mas para começar eu já fiz. Eu já raciocinei, vamos dizer, de uma forma automática, né? Essa automação do cérebro, ela começa a partir de quando? Tudo precisa de treino, né? Então, treino aí é a palavra-chave. Então, o ábaco, por exemplo, vamos falar do treino do ábaco, o treino
dos cálculos, porque é importante a gente falar em relação ao ábaco, porque o fim aqui não é a matemática, tá? Porque as pessoas pensam assim, a matemática? Não. No Kumon ele é usado para matemática. É claro que vai ser uma consequência, né? O cálculo mais rápido vai ser uma consequência à medida que a pessoa treina e torna a coisa mais automatizada, como você está falando. Então, mas o ábaco, ele vai desenvolver, dentro da metodologia da ginástica para o cérebro, o objetivo dele é o foco, a atenção e a rapidez no raciocínio. O objetivo dele é desenvolver isso. E vem aí de quebra a motricidade fina, que vai sendo desenvolvida, né? Então, os alunos, quando começam no curso, com um mês ele já está bem legal trabalhando essa unidade aqui, trabalhando com uma coluna. E à medida que ele vai evoluindo, a gente vai oferecendo desafios. Os desafios vão aumentando. Está trabalhando bem com a unidade, tirando, colocando, aí a gente já começa a passar para a dezena. Você já começa o que a gente chama de base 5. Aí você já começa a trabalhar com números, onde você vai precisar usar o 5. Então você tem 2 mais 3. Como é que eu coloco 3 aqui? Não tenho 3 contas para eu colocar, então eu vou colocar o 5 e tirar 2. Porque colocar 5 e tirar 2 é a mesma coisa que colocar 3. Então, o raciocínio vai sendo... E à medida que a gente vai vendo que a coisa vai se... Uma determinada etapa se automatizou através do treino, você oferece um desafio mais além. Porque está mostrando que o aluno pode ir. E com isso ele começa a ter a autoestima vai crescendo, porque ele vai conseguindo. Vai pulando etapas, né? E vai pulando etapa e a autoestima vai subindo, né? Porque a autoestima é primordial para qualquer aprendizado. Com certeza. Né? Agora, eu fazendo uma analogia, um programa que eu fiz há 2 semanas atrás aqui, a gente falou muito de exercício. Hoje eu estou falando, coincidentemente, de exercício da mente, né? Do cérebro. Há 2 semanas atrás nós falamos de exercícios físicos aqui. E a base foi a questão do suplemento alimentar. A gente falou de alimentação atrelado ao exercício físico. Vocês fazem alguma coisa paralela em relação à alimentação? Tem algum tipo de alimento que melhora? Todo mundo fala que o ômega 3, né, que o peixe ajuda o cérebro, essas coisas, né? Tem um trabalho paralelo a título de alimentação com essa coisa da memória? Por exemplo, as aulas acontecem mensalmente, nós temos um tema a ser trabalhado. Então, no início desse ano, por exemplo, um dos temas da semana foi o que é bom, que tipo de alimento é bom para o cérebro. Então, isso foi também trabalhado. Além de todas as ferramentas, também trabalhamos os alimentos que são bons para o cérebro. Teve uma semana que foi a importância da atividade física para o cérebro. Porque à medida que você faz atividade física, você também está estimulando novas conexões. Né? Então, é o que a gente vai chamando de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Você está modificando o seu cérebro a todo momento. Quanto mais você dá desafio para ele, você está modificando o seu cérebro. E isso foi uma grande descoberta da ciência, né? De você saber que o seu cérebro pode ser modificado. E voltando na questão da alimentação, tipo de alimento. As frutas vermelhas são muito boas para o cérebro. Os ovos, peixe, né? Todas as sementes como nozes, castanhas, são muito boas para o cérebro. Então a gente sempre orienta os alunos, a gente faz lanche no Supera, com alimentos que sejam bons para o cérebro, né? Dia de semana tem um dia que o cérebro funciona pior, né? Com certeza, né? Segunda-feira, para ressaca, é o dia da preguiça. O cérebro não anda, né? Depois do cachaçal do final de semana, segunda-feira não é o dia indicado para fazer uma ginástica do cérebro, né? Com certeza. O índice de homens, mulheres, é um índice igual, que tem mais problemas no cérebro? Como é que se desenvolve isso? E é genético? O problema da memória? A questão da mulher... O sexo influencia? Não. Porque a mulher é mais atenta, é um ser mais atento, mais inteligente. Mulher é difícil de se enganar, né? Os homens às vezes querem enganar, a mulher não conseguem. Né? Então mas, tem essa expertise aí do cérebro. A questão da mulher, muitas vezes, às vezes se coloca que a mulher tem uma memória pior do que a do homem, mas o que acontece? A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, então ela precisa ter essa atenção, que a gente chama de atenção alternada,
o tempo todo, né? Porque você faz uma atividade aqui, já tem que estar fazendo outra, é cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do trabalho. Então, por essas questões, ela ter que estar alternando muita atenção, às vezes isso pode prejudicar um pouco a memória. Porque né? inclusive saiu Mas pesquisa não que ela semana. Não tenha... Eu vi pesquisa na semana passada até que as pessoas. Essa questão do profissional hoje, que é o multiprofissional, fica querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e ele não desenvolve a tarefa específica dele com perfeição, porque ao mesmo tempo que ele é uma pessoa tem diversas, vamos dizer, qualidades, né? E consegue diversificar a quantidade de tarefas, mas a específica dele, ele não consegue desenvolver nada direito, vamos dizer assim. Exatamente. Isso acontece? Isso acontece, até porque o cérebro, isso está comprovado, ele não consegue voltar a sua atenção para muitas coisas ao mesmo tempo. O cérebro, ele só foca uma coisa. Você pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas uma delas é a que você está focando. Uma é o objetivo central. É o objetivo central. Aí é o que a gente chama também de memória de atenção seletiva. Né? E no Supera a gente aprende a fazer isso, a treinar para você estar diante de vários estímulos, mas selecionar o que você precisa prestar atenção naquele momento, mesmo que você esteja recebendo outros estímulos. Outras informações, quer dizer, tem a questão do empresário, então, que gosta daquele cara que é o famoso quebra-galho, né? O Severino, que faz tudo, mas provavelmente ele não seja o cara ideal para desenvolver certas funções. Depende, se ele estiver treinado para estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas está centrado naquilo que é o foco para ele naquele momento aquilo é o foco. Então, mesmo que alguém esteja gritando, tenha uma música tocando, mas o meu foco está sendo aquele ali naquele momento. Aí é que vem o treino. Né? Então, quando você falou de um profissional, de um empresário, muitos empresários procuram o Supera e muitos profissionais, pessoas em plena atividade laboral ainda, né, procuram o Supera para melhorar essa performance também no trabalho. Então, quer dizer, ajuda em tudo, né? Em tudo, né? Quando a gente fala para todas as idades, é literalmente para todas as idades. É para o jovem que está se preparando para o Enem, aí já vai ter um outro perfil. Aí cada um vai procurar de acordo com as suas dificuldades e com os seus objetivos. Então, nós temos turmas de concurseiros, de pessoas que estão se preparando para o Enem. Aí o foco já é outro. Enem, concurso, essas coisas. A gente está terminando o programa. Quem quiser saber mais sobre a ginástica do cérebro aí, como achar vocês, qual o contato, fala pra gente aí. Pode entrar no www.metodosupera.com.br. O telefone nosso da unidade é 2566-3679. 2566-3679. E a turma da rede social aí, tem mais alguma coisa? Facebook, Instagram? Temos Facebook, temos uma página no Facebook, no Método Supera de Bom Jardim. Em Bom Jardim, então. Bom Jardim. Vamos falar que funciona tem uma unidade pertinho da gente. Pertinho, né? Inclusive, nós temos vários alunos de Friburgo que vão para Bom Jardim fazer o treinamento cerebral. E no site, o aluno também pode agendar uma aula experimental. Totalmente gratuita. E agenda. Para conhecer a metodologia. Então, bacana. Você que está em casa aí, tá com essa coisa aí do desgaste, do cansaço mental, que é difícil, você que de repente dorme mal, que também ajuda a memória, tem problema de sono, né? Então vamos ativar o cérebro, que a idade chega, e a idade quando chega não perdoa não, né? E quem está precisando fazer concurso, as coisas também, tem jeito de você colocar o seu cérebro aí com mais foco e com mais disposição. Repete o telefone então pra gente. 2566-3679. 22, DDD. 22. 2566... 3679. Meninos, obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade, por a gente espaço, estar aqui, para a gente falar um pouquinho do cérebro, tem jeito. Com certeza. Se você começar sexta-feira devagar na birita, e segunda-feira teu cérebro tá bacana, tá no jeito aí para fazer o Supera, então aí que você vai arrebentar. Obrigado a todos vocês aí pela audiência e quarta-feira, se Deus quiser, mais um programa Bate-Papo inédito. Aquele abraço a todos vocês. Parceiro que a vida me fez companheiro, nem mesmo a distância vai nos separar.
Parceiro é irmão, leal verdadeiro. Parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Um gesto, um sorriso, exemplo divino. Parceiro é parceiro pro que precisar. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.